Olá pessoal, bem-vindos ao The Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos debates mais apaixonados e duradouros da história do cristianismo. É uma discussão que mexe lá no fundo, na essência da nossa fé. E tudo começa com essa pergunta, que é bem direta na verdade. É uma pergunta que meio que te força a tomar uma posição, sabe? E que, olha, por séculos já rachou igrejas, teólogos, até famílias. Porque a resposta que você dá para ela define quase todo o resto da sua visão de mundo. Então, essa treta não é de hoje, viu? E basicamente duas grandes respostas surgiram para essa questão toda. De um lado o calvinismo, do outro o arminianismo. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Destrinchar o que cada um desses sistemas de pensamento realmente defende. Beleza, então vamos direto ao que interessa. Para a gente sacar de vez essa discussão, a gente precisa entender a raiz da diferença entre os dois. E no fundo, tudo se resume a uma coisa: quantos atores estão em cena no grande drama da salvação? De um lado, no campo calvinista, a gente tem o que se chama de monergismo. A palavra vem do grego e quer dizer, literalmente, um trabalhando. A ideia aqui é bem simples. Deus faz tudo sozinho. Ele é o único ator no palco. É ele e somente ele que realiza a salvação. Agora, do outro lado, o lado arminiano, a gente tem o sinergismo. O nome já entrega tudo, né? Trabalhando junto. Aqui, a salvação é vista como uma parceria. Deus dá o primeiro passo, claro, ele oferece a graça, mas a vontade humana precisa responder. Precisa, de alguma forma, cooperar com essa graça para a coisa acontecer. Então, percebe a diferença? É aqui que o rio se divide. No monergismo, a vontade de Deus é a única causa que decide o resultado. No sinergismo, a vontade humana, ainda que dependa da graça divina, também tem um papel ativo e decisivo. A pergunta é essa: é Deus sozinho ou é Deus, mais você? Essa é a grande fronteira. E essa diferença fundamental, ela se espalha por 5 pontos bem específicos, que se tornaram um verdadeiro campo de batalha teológico. Eles são mais conhecidos pelo acrônimo em inglês TULIP. A gente vai dar uma olhada nos pontos que sustentam toda essa estrutura. Vamos começar com o T de TULIP. T de depravação total. E essa ideia aqui está tentando descrever qual é a nossa situação, a condição de toda a humanidade depois daquela história da queda lá no Éden. Olha, é super importante a gente entender o que total quer dizer aqui. Não é que todo mundo é o pior ser humano possível o tempo todo. Não é isso. O total se refere à extensão, ao alcance do pecado. Para a visão calvinista, o pecado afetou toda a nossa natureza. Pensa assim: mente, emoções e o ponto-chave, a nossa vontade. Tudo foi corrompido. Por isso, estaríamos espiritualmente mortos. E se você está morto, bom, você não consegue escolher nada, muito menos a Deus. E aí, se a gente parte do princípio de que somos incapazes de escolher a Deus, a lógica te leva para o próximo passo, né? O U de eleição incondicional. E olha, se prepare, porque esse aqui é sem dúvida o ponto mais explosivo e polêmico de toda essa conversa. A lógica calvinista aqui é bem direta. Se o ser humano não pode escolher a Deus, então a escolha tem que vir do outro lado. Deus é quem escolhe quem vai ser salvo. E segundo Calvino, essa escolha não tem nada a ver com algo que Deus previu que você faria. Tipo, essa pessoa vai ter fé. Não. A escolha é incondicional, ou seja, baseada única e exclusivamente na vontade soberana de Deus. Mas aí vem a resposta arminiana, e essa citação do John Wesley é perfeita para isso. Ela vira o jogo e pergunta: o que glorifica mais a Deus? Salvar alguém à força de forma irresistível? Ou salvar alguém que é um agente livre, por meio de uma graça que a pessoa pode aceitar ou resistir? Para eles, a glória está em criar seres genuinamente livres e amá-los mesmo assim. Bom, isso tudo desemboca no L, de expiação limitada. E a pergunta aqui é bem específica, mas com implicações gigantescas. A morte de Cristo na cruz foi para quem? Qual era exatamente o objetivo, o alvo dessa morte? É que os raciocínios são diferentes. A galera calvinista pensa assim: se Cristo morreu por absolutamente todo mundo, mas nem todo mundo é salvo, então a morte dele falhou em seu propósito para muita gente. Para eles, Cristo não morreu para possibilitar a salvação de todos, ele morreu para garantir a salvação dos eleitos. Já a visão arminiana diz o contrário. A morte de Cristo foi suficiente para salvar cada pessoa no planeta, mas ela só se torna eficaz na vida de quem responde com fé. Tá, mas
Um Deus que elege, que salva de forma tão meticulosa, isso inevitavelmente nos joga na pergunta mais angustiante de todas. Se Deus tem controle total sobre a salvação, Ele também tem sobre o mal. Se Ele está no comando de tudo, o que a gente faz com a dor, com as tragédias... Essa frase é pesada. Ela foi dita por um pai calvinista depois de perder o filho. E ela nos mostra sem filtros aonde essa crença pode levar. Para aquele pai, a única maneira de não enlouquecer, de achar algum sentido no caos, foi ver aquilo como parte do plano soberano de Deus. Para alguns, uma ideia como essa traz um consolo imenso. Para outros, é simplesmente aterrorizante. E essa é a grande pedra no sapato do calvinismo, a acusação mais forte que se faz contra ele. Mas, na verdade, é uma pergunta que os dois lados precisam encarar de frente. Como é que um Deus, que é todo-poderoso e todo bondade, como ele coexiste com um mundo tão quebrado e cheio de mal? E as respostas são, como você pode imaginar, bem diferentes. De um jeito bem resumido, o calvinismo vai dizer que Deus ordena tudo o que acontece, inclusive as coisas ruins, para um propósito maior que a gente não entende, mas a culpa moral pelo ato mau é sempre do ser humano. Já o arminianismo vai usar outra palavra. Deus não ordena, Ele permite o mal. É o preço, digamos assim, da liberdade humana genuína. E você pode estar aí pensando, tá, mas o que eu tenho a ver com essa discussão de teólogo? Acredite, essa conversa de séculos atrás tem tudo a ver com o mundo real e está mais viva hoje do que nunca. Pois é. Nos últimos anos, rolou um fenômeno que até a revista Time noticiou. Um boom do chamado novo calvinismo, principalmente entre os jovens. No mundo onde muita coisa parece superficial, a robustez teológica, essa visão de um Deus gigante, soberano, isso atraiu uma geração inteira que estava com fome de algo com mais substância. No final das contas, o ponto é este. O que você acredita sobre Deus molda absolutamente tudo. Muda o jeito que você ora, a forma como você lida com uma perda, como você vê seu vizinho, seu trabalho, seu propósito de vida. A sua teologia não é um livro na estante, é o mapa que você usa para navegar a vida. E assim, depois de centenas de anos de livros, sermões e debates acalorados, a gente ainda fica com essa tensão no ar. O mais interessante é que ambos os lados, de coração, querem honrar a Deus, querem ser fiéis ao que leem na Bíblia, mas acabam em lugares muito, muito diferentes. Então a pergunta final que a gente deixa com você é essa. Onde a gente encontra a maior glória de Deus? Num controle absoluto que não deixa nada ao acaso ou num amor tão grande que se arrisca, que dá ao ser humano a liberdade real de escolher e até mesmo de não amá-lo de volta? Pensar nisso não é só teologia, é no fundo uma tentativa de encontrar o coração de Deus. Valeu por acompanhar a gente em mais um The Explainer.